Estamos ao vivo, bom dia! Bom dia para você que está chegando aí ao vivo e bom dia para você que vai assistir depois. Boa semana! Vamos colocar aqui um título. Ângela, bom dia! Que delícia você aqui cedinho! Débora, bom dia! Que bom que vocês estão aqui! Sim, vamos, né? Iluminar nossa semana, começar nossa semana assim, conectada com essa energia, com essa luz, com essa motivação. Bom dia, loja TX! Gente, loja TX tem roupas lindas, vão lá, tá? Ótima semana para você também. Olha só, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Logo cedinho, começando minha semana com vocês. Tudo bem aí com vocês? Estão me ouvindo bem? Diz aí para mim se estão me ouvindo bem. Olha só, nós vamos começar uma jornada aqui juntas sobre esse livro, que é um livro que me impactou profundamente, que fala sobre mulher, tu estar livre. É um livro que traz uma mensagem muito importante, muito transformadora para nós mulheres, falando sobre as feridas do passado. As feridas que às vezes surgem na nossa vida, né? Seja lá na nossa infância, seja pelos relacionamentos que tivemos, seja por emprego, seja por decepções com amizades. E é um livro que a gente vai trabalhar, toda a abordagem dele é espiritual. Ele vem trabalhando as questões das emoções, a questão do seu passado, vem nos trazendo um convite para nos mantermos no presente, para assim criarmos um futuro bem bonito ao lado de Deus. Então, todo o nosso trabalho com esse livro, ele vai estar também embasado nesse livro que para mim é o maior dos livros. É o meu mapa de vida, rege a minha vida, rege a minha história, rege tudo que eu venho construindo e conquistando e me libertando, porque conta a história do Salvador, né? Então nós vamos trabalhar as dores emocionais, as questões que as mulheres passam, embasada na palavra de Deus, tá? Eu quero trazer essa abordagem de como Deus olha pra gente mulher, de como Deus veio ressignificar a nossa história, veio curar o nosso feminino, veio curar as nossas emoções. Então, nós vamos trabalhar com ele, tá bom? Olha só, o primeiro tema do livro fala sobre a mulher enferma. E ele está embasado, esse primeiro capítulo, no livro de Lucas. Quem tiver Bíblia aí perto, pode pegar a Bíblia, pode depois meditar também nessa passagem, tá? Lucas 13, capítulo 13, versículo 11. E ele diz assim, ó: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, toda a história que a gente vai se embasar nesse livro
conta a história da cura que Jesus fez em uma mulher que havia 18 anos enferma, que andava curvada, que não conseguia se endireitar, que não conseguia se mostrar, que não conseguia ser vista, né? Ela tinha uma enfermidade durante 18 anos. E aí eu vou trabalhar alguns capítulos desse livro e a gente vai ter essa frase muito fixa com a gente. Mulher, tu está livre. Qual é a liberdade que nós precisamos alcançar e que essa liberdade, essa autorização, essa cura, essa transformação precisa ser ouvida pelo Espírito Santo, precisa ser ouvida, liberada sobre nós por Deus. De vez em quando, a gente enfrenta na nossa vida problemas, dilemas. Nós enfrentamos dilemas. Quem nunca passou por dilemas, por problemas difíceis? E a declaração inicial aqui que Jesus fez para essa mulher, ela era desafiadora, mas tinha uma autorização e uma libertação. Jesus não aconselhou essa mulher. Jesus não perguntou para essa mulher. Jesus ordenou para essa mulher que ela se libertasse, que ela agora estava livre dessa doença. Sabe? É muito importante. Eu sou uma pessoa que amo aconselhar, que amo ser aconselhada, que Salomão diz, né, que nos conselhos há muita sabedoria. Em volta de pessoas que sabem aconselhar, que sabem orientar, há muita sabedoria, há segurança quando a gente passa para ouvir. Mas é preciso estar ouvindo as pessoas certas. Pode ser que a gente caia em situações de ouvir pessoas que não nos levam ao bom caminho, não nos levam a ouvir palavras de libertação. Existe pessoas que estão falando sobre nós palavras de aprisionamento, palavras de limitação, palavras que nos desanimam. E eu me propus a ser uma voz, a ser um instrumento do Espírito Santo para ser uma aconselhadora, para ser uma orientadora que levanta pessoas, que levam as pessoas a acessarem essa transformação que precisa viver, essa cura que precisa experimentar. Às vezes a gente precisa analisar a situação do problema. Qual o problema que está te encurvando? Qual o problema que está te fazendo ficar paralisada? Qual é o problema que te faz ter vergonha? Qual é o problema que te impede de avançar? Então, a gente precisa entender que quando a gente fica de frente com os nossos problemas, quando a gente encara as nossas limitações, nós estamos em busca da solução. Nós estamos em busca dessa libertação, dessa autorização, e a gente tá indo para um lugar de onde a gente, em nome de Deus, coloca o nosso passado embaixo dos nossos pés. Porque se os nossos problemas, as nossas limitações ficarem à nossa frente, a gente não vai ter visão clara. Bom dia, Gil. Obrigada. A gente não vai ter visão clara. Nós não iremos avançar, porque a gente tem um muro, uma barreira, um passado, palavras limitadoras, adoecedoras, que nos impede de ter visão, que nos impede de ter liberdade de ação. E o nosso passado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser ressignificado para ele estar embaixo dos nossos pés e atrás de nós. Ele precisa ser liberado.
A gente tem muitas mulheres em estados adoecidos, com medo da vida, com medo de assumir suas escolhas, né? Assumir seus papéis, suas responsabilidades, porque estão enraigadas em passado. Porque não consegue se manter no seu presente, olhar ao seu redor, perceber a disponibilidade que Deus já nos deu de nova vida, nova chance, nova oportunidade, novo recomeço para avançar. E aí, por que será que essa mulher que a gente leu aqui estava sofrendo há 18 anos? O autor aqui nos diz que consequências de longo prazo de dores passadas geram trauma e que isso de fato ocorreu. O que eu quero que a gente tenha muita ciência é que a gente tem dores na nossa alma, a gente tem pensamentos que ficam em loop de repetição, né? Que gera o nosso comportamento de inatividade, de postura encurvada, de medo perante a vida, porque a gente passou alguma coisa. Aconteceu sim no nosso passado algo que trouxe isso, que trouxe essa dor, que trouxe essa angústia, que levou esse adoecimento. Então não é ignorar esse fato, mas trabalhar, ressignificar esse fato, ressignificar essa dor, ressignificar essa história, para assim avançar. Então, às vezes não, é geralmente, tudo que está impedindo o seu presente de ser um presente majestoso, de ser um presente feliz, de ser um presente próspero, é algo, dores do seu passado. Ela está enraizada no seu passado. E a palavra de Deus hoje, ela é a mesma que foi para essa mulher que sofria 18 anos. A mesma autorização está disponível para nós. Mulher, tu está livre. Do que você precisa se livrar? Qual é o livramento que você precisa receber de Deus? E sabe, o que acontece é que a gente vive em uma guerra pessoal. A gente começa a entrar em uma guerra para lutar, às vezes, com forças que são nossas. E existe guerra que a gente só vence pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo em nós. E a gente precisa entender que quando Jesus disse para essa mulher, mulher, tu está livre, ele não a chamou pelo nome. Não se dirigiu a ela como um ser humano, dirigiu-se à condição da mulher. Gente, isso é tão profundo, porque uma situação que você passou não define quem você é. É algo que você passou. Seja lá uma traição, seja lá um abandono, seja lá uma decepção, seja lá um abandono mesmo parental, né? Do seu pai, da sua mãe, do seu parceiro, dos seus amigos. Isso não define quem você é. Então, ela buscou a canção que existia em seu íntimo. E começou a pensar qual era o laço, qual era o problema que estava aprisionando, que estava mantendo-se refém, sabe? Suas mãos precisavam ser desamarradas, né? Desacorrentadas de quê? Seu corpo precisava ser desenvergado, curado, se colocar firme sobre o quê? Né? Que palavras estavam presas em sua mente? Qual era a visão que estava fixa em seus olhos diante do que ela passou? A gente não tem todos os detalhes, mas a gente precisa entender e trazer pra gente
que ela estava em desintegração. Quando o nosso corpo físico, ele começa a se desintegrar, tem algo muito além no nosso corpo emocional que precisa ser trabalhado, de repente no nosso corpo espiritual que precisa ser ressignificado. Mas essa mulher recebeu a autorização, a ordem, a liberação de Deus para mulher, você está liberta. E sabe, o problema dessa mulher enferma não começou de um dia para o outro. Os nossos problemas, às vezes, eles não começam de um dia para o outro. Só que a gente, mulher, né? Às vezes a gente varre para debaixo do tapete os problemas. Não, hoje eu não quero pensar nisso. Vamos esperar para ver se isso se soluciona sozinho. E a gente vai acumulando dores, sentimentos, emoções, palavras. E aquilo vai ficando preso, né? No nosso corpo, na nossa mente, gerando as nossas palavras, gerando o nosso comportamento. E às vezes a gente se pergunta, eu não sei por que eu estou aqui, assim. E a gente precisa investigar. Não é de uma hora para outra que eu caio num processo depressivo. Não é de uma hora para outra que eu desenvolvo uma síndrome do pânico. Não é de uma hora para outra que eu começo a pensar em suicídio. Não é de uma hora para outra que eu quero abandonar e desistir da vida. Não é de uma hora para outra que as doenças surgem no nosso corpo. É porque nós não estamos parando para ressignificar tudo aquilo que a gente enfrenta, tudo aquilo, os problemas que surgem. Então, os problemas, eles são um verdadeiro convite para a gente parar, para a gente se prostrar, para a gente fazer como essa mulher fez, que foi em busca de Jesus, né? Senhor, o que precisa ser curado, liberado, ressignificado, transformado na minha vida? Então, muitas mulheres, elas hoje lutam com doenças, elas lutam com enfermidades que foram causadas por traumas emocionais. E a gente precisa trabalhar essas enfermidades porque elas são tão desafiadoras como uma doença física. E, na verdade, muitas das doenças físicas que vêm para o nosso corpo físico é porque essas doenças emocionais, esses traumas, não foram trabalhados. Porque se a gente tivesse, né, feito a psicoterapia, se a gente tivesse buscado o diálogo, a conversa, a solução, a gente não enfrentaria tantos obstáculos assim. Olha só, os relacionamentos, eles podem se tornar muletas. A mulher enferma pode jogar o peso dos seus problemas sobre as pessoas e isso causa tensões em um relacionamento saudável. E muitas vezes esses obstáculos emocionais geram uma série de relacionamentos doentios. A cura não acontece para a pessoa desesperada que a busca por intermédio dos outros. Uma das primeiras coisas que uma pessoa ferida precisa fazer é acabar com o hábito de usar outras pessoas como narcóticos para anestesiar a dor desse vazio interior. Quanto mais você medita sobre os sintomas, menos chances tem de permitir que Deus a cure. Tem pessoas que têm trazido uma dependência e uma culpa, uma terceirização, né? Vamos pensar em alguém que traz uma dor mesmo, outra pessoa causando uma dor. Aquilo foi causado pelo outro. Mas até que ponto eu vou deixar o outro me machucar constantemente? Quando será o meu basta? Existem situações de cura que só chega quando você dar o seu basta e escuta e medita nessa ordem de Jesus. Mulher, tu está livre. Apego ao amor, né? Apego ao amor.
Outra tendência destrutiva que pode existir é o aumento contínuo de dosagem. Evite os relacionamentos viciados e obsessivos. Se você estiver tornando-se cada vez mais dependente de qualquer coisa que não seja Deus para criar a sensação de completude em sua vida, está abusando dos seus relacionamentos. Deus é quem nos nutre completamente. Do mais puro amor, do mais puro perdão, do mais puro aceitação. E aí, tem pessoas que estão exigindo serem amadas, serem perdoadas na dimensão do que Deus faz por nós. Tem gente transferindo o que só Deus pode fazer por você para outras pessoas. E aí não vai fazer. Porque existe curas que só serão feitas por Deus. Amar é dar. Deus é amor. Deus provou seu amor não porque precisava de nós, mas porque se deu a nós. Então Deus não precisa do nosso amor, mas Ele, amou o mundo de tal maneira que morreu para nós. Outra situação que pode nos paralisar é a nossa força, que nos desafiam é a nossa força de vontade. Como está, a sua força de vontade? Aquela mulher, ela se sentia incapaz de mudar. E por 18 anos, ela não conseguia se endireitar. A incapacidade, E às vezes a gente se sente assim, incapaz de mudar. E aí, quando eu me sinto incapaz de mudar pelas minhas forças, pelos meus métodos humanos, eu preciso suplicar aquele único capaz de gerar toda a transformação, que é o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, venha transformar-me. Espírito Santo de Deus, muda as minhas vontades. Espírito Santo de Deus, muda a forma que eu devo conduzir. Me mostra o que eu preciso, aonde eu preciso ser endireitada. Outras questões que a gente vê ligadas às doenças espirituais que o autor traz aqui. As mesmas pessoas que ajudam outras pessoas, isso é sério, viu, gente? Não conseguem muitas vezes endireitar a própria vida. Esse tipo de gente pode ser uma torre de fé e oração para os outros, mas é impotente quando se trata das suas próprias limitações. Os outros sempre contam com esse tipo de pessoa. Algumas vezes consideramos os outros mais importantes que nós e tendemos a agir como os mártires. Sabe? Sacrifício de se doar muito, absurdamente. Eu abro mão de tudo que está referente a ser feito para mim, mas estou disposta a fazer todo e qualquer sacrifício para o outro. E a gente precisa entender que a gente precisa também olhar para si. A gente precisa cuidar do desprezo que muita gente tem por si. Você foi criada de uma forma maravilhosa. Deus sonhou com a sua existência antes que você viesse existir. Ele sabe cada fio do seu cabelo. Ele sabe que tipo de pessoa você precisa ser. E a gente precisa curar, às vezes, o desprezo que muita gente tem por si. Cuidado com o desprezo por si mesmo. A gente precisa usar o remédio que a gente dá para o outro, a gente também precisa tomar.
As palavras de motivação que a gente usa para o outro, ela também precisa ser aplicada em nós. A motivação que a gente dá para o outro, o perdão, o entendimento, a compreensão que a gente dá para o outro, precisa também ser para a gente. Então, para nos fortalecermos, precisamos também nos curarmos. Precisamos também cuidar dos nossos pacientes, cuidar dos nossos clientes, cuidar dos nossos alunos, cuidar das pessoas que estão ao nosso cuidado, mas jamais esquecer do nosso autocuidado. Pessoas doentes nem sempre vai curar, vai ajudar o outro. É preciso a gente se curar de muitas coisas. Muitas coisas podem causar desapontamento e depressão. No caso dessa mulher, um espírito de enfermidade se apoderara do seu corpo. Um espírito pode se manifestar de muitas formas. Algumas das formas pode ser a baixa autoestima, causada por um abuso na infância, um estupro, um marido que maltrata a esposa ou um divórcio. Esses são problemas naturais, mas estão enraizados em muitas doenças que às vezes também são espirituais. Uma das coisas mais prejudiciais hoje em dia é o divórcio, particularmente no caso de mulheres que anseiam por um relacionamento feliz. Porque a gente quer ser feliz, a gente quer um relacionamento verdadeiro. As meninas, elas cercam-se, elas crescem cercadas de bonecas, brincando de casinha, vestindo. As moças deitam-se no sofá e leem romances. Então tudo isso, né? A projeção de um relacionamento, de se tornar mãe, isso é inculcado, faz parte do nosso feminino. Mas sempre que uma mulher é educada para pensar que o sucesso equivale a romance, quando ela experimenta o trauma de um relacionamento ferido, desfeito, ela sofre um doloroso despertar. Porque relacionamentos também podem acabar. Sabe, o relacionamento foram felizes para sempre? Pode ser, foram felizes para sempre por um determinado tempo. Ah, Mirella, você não acredita no felizes para sempre? Acredito. Mas felizes para sempre? Sabe quando será? Na eternidade. Na eternidade nós seremos felizes para sempre. A gente precisa também colocar o passado em perspectiva, que o divórcio não envolve apenas separar, é quebrar algo que antes era um. Por isso que é tão doloroso. Sempre que algo é quebrado, não se conserta facilmente. Mas Jesus, ele é especialista, ele pode curar um coração partido. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para apregoar e libertar os cativos, para dar vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Está escrito em Lucas 4:18. E a gente precisa tomar posse, porque os lares desfeitos, eles deixam um rastro de sonhos, de pessoas, de crianças, de adolescentes, de jovens que estão despedaçados. Mas o mestre, ele curou a vítima dessa época, né? Ele curou essa mulher dessa época. E ele também pode curar os nossos machucados. Ele também pode curar as dores que a gente enfrenta da tragédia que vivenciamos. E um dos grandes bálsamos do Espírito Santo, sabe qual é? É o perdão. O perdão, e sabe, o perdão é quebrar vínculo entre você e o seu passado. Quebrar vínculo entre você
e o seu passado. Porque tem muita gente que está presa por causa do seu passado. E precisa trabalhar, ressignificar, liberar perdão. Infelizmente, muitas vezes a pessoa mais difícil de perdoar é a que a gente está vendo no espelho. Como tem sido o auto-perdão? Tem pessoas que estão com dores emocionais, físicas, porque ainda não conseguiu se perdoar sobre algo. Sobre uma situação, sobre uma escolha, sobre uma decisão. Talvez perdoar algo que nem foi escolha dela, nem foi uma decisão dela. Ela foi uma vítima da situação. Mas precisa perdoar. Porque às vezes a gente vê muita dor, muita culpa. E sabe o que acontece? Não há cura na culpa. Quando você começa a perceber que seu passado não dita o seu futuro, pode por fim liberar a dor. É possível inalar um ar novo. Mas sabe, você precisa expelir. Você precisa expelir o seu passado. Você precisa liberar o que te paralisa. Você precisa liberar a dor da sua alma. Você precisa liberar a culpa que sente. Você precisa olhar para essa situação de outras formas. E de repente, você não consegue ter esse olhar, você não consegue ter essa visão. E por isso que Deus, em tão sabedoria, deixou tantos profissionais para nos ajudar. São instrumentos de Deus na Terra para nos ajudar, nos liberar de tanta dor. Olha, mais uma fase desse capítulo que o livro aborda, a gente falou da dor psíquica, a gente falou da dor emocional e a gente vai falar aqui também das pessoas que sofrem abusos, pessoas que estão entre nós, que estão no nosso meio e que foram vítimas e que são vítimas de abuso. A gente precisa entender o abuso infantil. Não importa se físico, sexual ou emocional. É um problema terrível para uma mente inocente. É pavoroso pensar que crianças pequenas, as que sobrevivem ao perigo das ruas, das escolas públicas, da sociedade perversa em que vivemos, volte para casa para ser abusadas no local que lhes deveria ser um refúgio. Estatísticas recentes sugerem que 3 em cada 5 meninas lá nos Estados Unidos foram ou serão abusadas sexualmente. Se esse número assombroso representa os casos registrados, estremeço só em pensar quantos deles não são registrados, pois permanecem cobertos com o véu do sigilo. Quantas pessoas sofrendo a dor do sigilo guardado dentro de si. Porque sente vergonha, porque sente medo, porque sente raiva, porque sente revolta. Elas refletem uma boa parcela de nossa crescente necessidade de falar, de trabalhar com as mulheres. Porque não só mulheres, mas muitos homens podem ter sido abusados na infância. E Deus, Ele julgará a nossa negligência e nosso silêncio contribui para a vergonha e o segredo que Satanás faz recair sobre essas pessoas que são vítimas. O medo de quebrar o silêncio, às vezes, te mantém refém do passado. Porque tem algo dentro de você que precisa
sair a dor do seu corpo físico, as memórias, as lembranças, tudo que você sofreu, isso precisa ser ressignificado. Então, feridas encobertas não cicatrizam bem. Feridas encobertas, vira e mexe, são descobertas no sentido de voltarem a doer, de voltar a sangrar, de pede liberação, sabe? Feridas encobertas não cicatrizam bem. Jesus, pensando nisso, quando chamou a mulher enferma, e é preciso muita coragem para buscar, para falar, para quebrar o silêncio de assuntos tão sensíveis. Mas Deus, o Espírito Santo, porque Jesus nos encaminhou ele é o óleo curador. Ele tem o óleo curador. É ele que pode curar as nossas feridas. É ele que com muita gentileza pode nos tocar de um modo restaurador. É ele que pode transformar as nossas dores, as nossas lembranças péssimas, os nossos traumas em um bálsamo. Mas sabe, ainda que a vítima sobreviva, ainda assim há uma morte que ela enfrenta. A morte da confiança. Você sabe o quanto de meninas, o quanto de mulheres que têm dificuldade de confiar porque elas foram violentadas, elas foram desprotegidas. Há muita cicatriz, há muito comportamento ilícito que hoje são gerados por conta de uma confiança quebrada. Quando o homem diz a uma menina que seus atos perversos são normais, ela não tem motivo para acreditar que aquilo que está sendo dito não é verdade. A menina permite que ele acaricie e continue com suas ações inapropriadas. Em geral, o abusador é alguém que é muito próximo, que tem acesso à criança em momentos nos quais ela está vulnerável. O medo também é um fator. Muitas crianças cedem ao gosto amargo com medo em sua boca. Acredita que o abusador poderia matá-las e certamente faria isso se elas revelassem o que de fato acontece. Algumas dessas crianças são vítimas de estupro e sente fisicamente incapaz de lutar contra o agressor. Quantas emoções são desencadeadas para a vida adulta por causa de uma situação do meu passado? Quantas pessoas estão em estado de sofrimento por conta do seu passado? Os centros de reabilitação de drogas e as prisões estão cheios de adultos que foram abusados na infância e que precisaram desesperadamente chamar atenção. Nem toda criança abusada, ela exibe comportamentos extremos. Muitas vezes, o período de desvio comportamental se dissipa com o tempo. Ainda a criança abusada luta contra a falta de valor próprio. Como posso ter algum valor se a única maneira de agradar meu pai era ter relações sexuais com ele? Esse tipo de infância pode afetar os relacionamentos posteriores. Intimidade pela intimidade. Ela tem dificuldade de confiar, de se entregar, de pertencer ao outro. E sabe, insegurança, isso pode gerar também muita insegurança, muito ciúme. Uma mulher adulta que parece não compreender que alguém pode amá-la.
Mas há vários tipos de abuso que as vítimas, que as pessoas passam. E a gente precisa trabalhar, desprogramar, liberar, transformar, ressignificar esses eventos mal programados, essas tragédias que essas pessoas vivenciaram na vida. As experiências são distorcidas, nossa capacidade de compreender as verdades espirituais pode estar comprometida, porque há referências que eu tenho do humano. Bom dia, meu amor! Elas estão distorcidas. E sabe, o convite é para que a palavra de ordem que Deus disse para essa mulher de Lucas, para a mulher enferma e curvada, mulher, tu está livre, ela seja liberada para a gente. Porque Jesus, ele foi um grande libertador dos oprimidos. Ele veio libertar as pessoas da opressão da esfera social. Ele veio liberar da esfera sexual. E ele veio libertar da esfera racial. Nosso Senhor, ele quer eliminar as nossas distinções. Ele quer curar, ele quer libertar a vítima, sabe? Deus, ele respeita muito as pessoas. Deus ama muito as pessoas. Deus cuida muito das pessoas. E o problema está em entender o nosso significado, a nossa importância e o que as situações da vida às vezes causam e nos afastam de viver a experiência com Deus, a unidade com Deus, a singularidade da nossa vida, a singularidade da nossa expressão. Deus pode apreciar as nossas diferenças. Deus pode apreciar e nos transformar e nos ressignificar as nossas dores. E sabe, a mulher, por natureza, ela é muito receptora. E a mulher também, por natureza, ela é doadora. A gente sabe receber e a gente sabe dar. A gente sabe doar. A gente, recebe aquilo que vem do processo do homem para gestar a vida e depois a gente entrega, a gente doa essa vida para o mundo. Então a gente precisa entender como a gente precisa receber e a gente também precisa doar. Uma outra coisa que, finalizando já, indo para partes finais desse capítulo, é sobre a nossa vulnerabilidade. Sobre como, de fato, a gente precisa saber abrir o nosso coração, dizer o que a gente precisa, assumir aquilo que é o nosso limite. E se suas ações e seu estado de ânimo são uma reação ao estímulo do Espírito Santo, você está reagindo a sutil provocações. Seu trabalho, às vezes, é resistir a essas vozes de acusação, a essas vozes que trazem as lembranças do seu passado, a essas vozes que querem te paralisar, a essas vozes que querem te diminuir, a essas vozes que querem dizer que você não tem valor, a essas vozes que diz que você não tem importância, a essas vozes que diz que você não pode avançar. Porque a gente precisa confiar na voz do Senhor que diz: mulher, tu estás livre. Mulher, você é a menina dos meus olhos. Mulher, você é preciosa. Mulher, você é amada. Mulher, você merece ser cuidada. Então,
Jamais aceite algo menor que a atitude que Deus quer que você tenha em seu coração. Jesus quer que você tenha em seu coração a palavra dele de: em mim você pode todas as coisas. Basta do seu passado, basta da sua dor, basta da sua angústia, basta da sua vergonha, basta da sua não ação. Eu tenho algo novo para você. É isso que Deus quer que a gente entenda, que Deus quer que a gente tome posse. Porque não é possível planejar o futuro ao mesmo tempo que você habita o passado. Qual é o futuro que você quer? O que você deseja para sua vida? O que você deseja experimentar para sua família? O que você deseja experimentar no seu trabalho? O que você deseja experimentar nos seus relacionamentos? Mas se o que você deseja experimentar não tiver muito claro para você, não tiver muito ressignificado para você, não for uma escolha diária sua, você não vai conseguir. Por quê? Porque você está preso no passado. Porque você está preso no passado de que as pessoas não são confiáveis. Porque você está presa no passado do abandono. Porque você está presa no passado da rejeição. Porque você está presa no passado da traição. Porque você está presa no passado das negligências. E você precisa se manter no presente, no seu agora, para construir o seu futuro. Seu futuro só é construído no seu presente. Então, se tem uma dor, se tem uma angústia, se tem algo te paralisando, certamente é o seu passado sendo vivido no seu presente e que ele precisa se tornar passado. Toda mulher, eu diria, como o livro está escrito para mulher, né? Mas eu sei que tem homens aqui também, eu quero dizer, todos nós temos algo que desejaria esquecer, se fosse possível. Esquecer não é um lapso da memória, é uma libertação da memória. Você precisa libertar a sua mente. Você precisa libertar os seus maus pensamentos. Você precisa libertar as cenas das quais você vivenciou. Você precisa libertar toda a dor que está limitando o seu futuro. Você precisa escolher de novo. Você precisa olhar para isso, ressignificar, trabalhar tudo isso e entender que, assim como Jesus libertou as mulheres, ele é capaz também de nos libertar, de nos ressignificar. Mas sabe, Deus nunca libertou alguém que ele não fosse usar de uma forma poderosa. Que Deus possa revelar sua cura e seu propósito à medida que continuemos a buscá-lo. Qual é a dor que você precisa ser libertada? Mulher, tu está livre. Pode ser que você precise se libertar. E em nome de Jesus, eu desejo que você seja liberta, que você seja curada e que você seja renovada. Que o Espírito Santo te leve a experimentar uma novidade de vida. Porque sim, mulher, tu estás livre.